Oi, quarto período, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso cronograma dos temas para finalizar agora o terceiro ciclo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre facetas diretas, que são as facetas feitas com resina composta. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Ixi, peraí, passou. As facetas diretas, gente, elas são feitas na face vestibular, né, dos elementos anteriores, e elas são indicadas quando a gente tem algum comprometimento estético, seja de cor, alteração de cor, ou seja, de forma. Ou então, às vezes, a pessoa tem muitas restaurações. Ela tem classe 3, vamos supor, aqui na mesial, uma classe 4 grande aqui na distal, aí vem uma classe 5 aqui. Aquele monte de restaurações unidas, não fica uma estética legal. Então, às vezes, é melhor você reconstruir toda a face vestibular e ter uma restauração mais homogênea, mais uniforme. Ela tem a vantagem de ela ser feita com um reduzido desgaste da estrutura dental. Esse aqui é um exemplo bem clássico que, se hoje a gente olhar, a gente já vai pensar em pão laminado cerâmico, né? Mas que foi feito com resina e que deu um resultado muito bom. A gente tem que, às vezes, ter essas opções quando o paciente, às vezes, não tem condições de fazer uma faceta indireta, porque o custo é mais alto. Tudo que tem em laboratório agregado, o custo é mais alto. Ou então também, gente, eu já trabalhei em serviço público, acho que eu já contei isso para vocês. Trabalhei durante 15 anos numa prefeitura aqui, numa cidade pequenininha do interior de Minas. E às vezes, no serviço público, o que você tem é a resina. E você consegue resgatar a autoestima da pessoa, a estética do dente. Eu tive pacientes que já retornaram me contando, me agradecendo. Hoje eu consegui um emprego melhor porque você cuidou dos meus dentes, porque hoje eu tenho um sorriso bonito. Hoje eu sou uma secretária, eu sou uma recepcionista e antes eu trabalhava em serviço às vezes que o salário era menor porque eu não conseguia por causa da aparência do meu sorriso, porque eu nem sorria, eu tinha vergonha de conversar. Então, às vezes você faz um trabalho desse no sistema público que você resgata a autoestima e abre portas para a pessoa, até para ela ter um emprego melhor. Então, a gente hoje realmente estão muito divulgadas as facetas laminadas, as lentes de contato, né? Trabalhar com cerâmica ou mesmo as resinas indiretas. Ótimo, ter essa opção, ótimo, mas eu, profissional, tenho que saber fazer as duas. Então, por isso que aqui na faculdade a gente vai ensinar para vocês, porque essa aqui você tem que ter uma habilidade manual maior, né? Então, tem que ter treino. Então, nós vamos treinar, nós vamos fazer no laboratório. Quando nós vamos fazer, gente, uma faceta direta, você tem que analisar esse dente em todos os sentidos. Você tem que observar o quê? Como é que está a posição desse dente? Como é que está essa forma? Já está boa? É só a cor que está ruim? Ou não? A forma também, o dente está menor, o dente não está com a anatomia direito, para você poder saber o que você vai ter que resgatar. Você tem que também analisar o quê? Quanto de estrutura dentária a pessoa perdeu por cárie. Se essa mancha é mais clara, se ela tem uniforme ou se ela está igual essa, ó. Parece listras, ó. Tem tons mais escuros, tem tons mais claros. Então, isso tudo, ao planejar como que essa faceta vai ser feita, eu tenho que fazer um diagnóstico preciso, eu tenho que avaliar tudo. Ou essa coloração é o quê? Uma má formação do esmalte? Isso tudo você tem que analisar para você planejar como fazer, para você ter um bom resultado no final, tanto de forma quanto de estética. Vamos falar um pouquinho as vantagens que a faceta direta tem e as desvantagens. A primeira vantagem que a gente vê, ela é um menor tempo de trabalho, ela é uma técnica rápida, que você faz em 2, 3 sessões no máximo. Por que eu falo 2? Porque ela tem que voltar para fazer o quê? Acabamento e polimento. E ela aceita reparos, ela aceita retoques. Se você viu, às vezes, que a incisão poderia ter ficado um pouco mais longa, isso te dá condições de fazer esses reparos, né? Então, você nunca faz uma sessão única por causa do polimento, mas ela te dá menor trabalho e menor tempo para fazer. É uma técnica mais rápida. Ela elimina
a etapa da moldagem, que tem na indireta, ela elimina a etapa de provisórios e ela dispensa etapas laboratoriais. Então, esses 3 fatores aqui vão culminar nesse quarto fator, que é o custo reduzido se comparado às indiretas. Porque a indireta você vai ter que cobrar o paciente a consulta da moldagem, você vai ter que incluir isso tudo no preço dela. O provisório, que o paciente não vai poder ir para casa com dente sem provisório. A direta você vai remover o que não está legal e vai colocar na mesma hora, então não precisa. Tem as etapas do laboratório que tem um custo, então elas se tornam mais baratas por não ter isso. E são passíveis de reparo. Às vezes acontece algum incidentezinho, a pessoa trinca uma pontinha, quebra. Se for uma faceta indireta, não tem reparo, você tem que refazê-la toda. Essa, como é resina, você às vezes resolve com reparo, às vezes não precisando remover toda, faz apenas um pequeno bisel, dependendo se não foi uma fratura muito grande, você repara, tá bom? Desvantagens. Sempre que a gente fala de resina, a gente vai falar da contração de polimerização. Mas nós já aprendemos truques para tentar amenizar essa contração, então nós vamos usar todos eles. Nós vamos posicionar bem o meu aparelho foto, nós vamos usar pequenos incrementos, tá joia? Para poder amenizar essa desvantagem. Manchamento superficial, porque ela é feita de resina, então ela é mais porosa. Então, os corantes dos alimentos podem o quê? Incorporar nela e fazer com que ela manche mais rápido. Coisas que às vezes o laminado não vai acontecer, principalmente a porcelana, não vai acontecer. Só que a gente vai também ter uma forma de amenizar com que eu ganhe um pouco mais de longevidade a minha restauração se eu fizer um bom acabamento e bom polimento. Eu já falei isso para vocês. Restaurações bem polidas não são só para ficar bonitas, são também para ter longevidade. Então, se você faz uma restauração bem polida, ela vai demorar mais para manchar. Ela vai ter, porque se ela não tiver polida, ela tá porosa, então vai agregar mais os corantes da alimentação da pessoa. Então, isso aqui também a gente tem como amenizar, né? Não, vai acontecer um dia, principalmente se é uma pessoa que tem uma ingestão de uma dieta com muito corante, bebe muito café, bebe muito vinho, alguns exemplos que eu tô dando para vocês. Ou é fumante, mas se eu fizer ela bem polida, esse manchamento vai protelar para não ser tão rápido. Degradação da matriz orgânica, porque é resina. Então, com o tempo, ela vai degradando, né? Eu tenho o risco de ter incorporação de bolhas de ar na hora que eu estou fazendo a minha superfície da faceta, coisa que vindo do laboratório não tem. Reprodução exata de forma, textura, contorno e cor é o cirurgião dentista que vai executar. Então, ele tem que ter habilidade para isso, né? Então, às vezes tem pessoas que têm dificuldade para reproduzir isso de forma exata. E às vezes eu tenho dificuldade de mascarar um fundo escuro quando o manchamento é muito grande, quando o escurecimento é muito grande. Então, às vezes eu preciso usar de opacificadores e às vezes torna essa restauração muito artificial, se eu não souber como usar. Mas eu aqui no protocolo vou ensinar para vocês um truque que o Hirata tem na literatura, que ele descobriu que ajuda um pouco a mascarar esse opacificador, quando a gente precisa usar, tá? Mas realmente, se você não usar o opacificador, precisar de muito opacificador, porque ela é muito escura, às vezes o resultado final fica muito artificial e você tem que falar com o paciente que tem que partir mesmo para uma faceta indireta. E comparando as duas, qual que é a vantagem? Aqui eu comparei vantagem e desvantagem dentro da própria resina, né? E se eu comparar ela com a faceta indireta, quais que as vantagens de umas e as desvantagens da outra? Então, as vantagens da faceta direta eu já acabei de falar para vocês, né? Exige menor tempo, não necessita de provisório, não requer moldagem, são passíveis de reparo e tem um custo reduzido. Agora, quais as vantagens das facetas indiretas? Produzidas com material biocompatível, permite recuperação periodontal por ter uma superfície lisa, minimizando o acúmulo de placa, porque aqui, gente, na faceta direta, se o dentista não tiver um capricho de fazer o término das suas margens bem feitos,
e não polir bem, ele pode agredir o periodonto que está ali em volta, né? Então, essa daqui, como ela vem do laboratório bem polida, bem feita, eu já não tenho esse problema, eu já tenho essa vantagem. Aqui vai depender do capricho do dentista. São resistentes aos ataques químicos e eletrólitos do meio bucal, tem alta resistência adesiva, é uma opção conservadora quando comparada a coroas totais, tá? Então, ela é mais conservadora que a total e menos conservadora que a direta. E apresenta elevada longevidade da superfície, principalmente por causa dela não acumular corantes, não alterar a cor com o passar do tempo, né? Só que ela tem uma desvantagem, que ela não permite reparo. Se quebrou, quebrou. Se trincou, trincou. Se o paciente foi abrir uma garrafa, foi comer um alimento duro e esqueceu, quebrou, é refazer toda. Então, né, faz o curso mais ainda. Elas exigem experiência do profissional que executa. Você tem que saber o passo a passo para você fazer bem feito. E ela tem um alto custo, que às vezes que é o que faz o paciente não optar por ela, né? Não você. As facetas indiretas, gente, vocês vão aprender na faculdade, mas vocês não vão ver na nossa disciplina. Isso aqui é do domínio da prótese fixa, tá? Então, vocês vão ter, a partir do 5º, 6º período, se eu não me engano, é um dos 2 períodos, vocês começam já a aprender a fazer os preparos, os manejos de moldagem, tudo para fazer uma faceta indireta. Então, aqui eu só coloquei como forma de comparativo. Nós não vamos estudar sobre as facetas indiretas. Aqui toda a aula vai ser sobre facetas diretas. Então, vamos lá. Nós vamos seguir algumas orientações dadas por Baratieri, que a gente gosta muito do protocolo dele para a gente usar na Univale. E ele faz algumas observações que a gente tem que ter em relação ao preparo antes da gente começar esse preparo. Quais fatores que eu vou observar para saber qual técnica de preparo que eu vou usar? Como vai ser o meu preparo? Eu tenho que olhar o quê? Esse dente que eu estou indo fazer, ele não tem alteração de cor. Eu estou indo fazer porque ele está com alteração de forma. Pode ser aquele caso que eu falei para vocês. É um dente que a cor dele tá bacana, uniforme, mas são muitas restaurações no dente só, esteticamente não tá bonito. Ou então é um dente com uma discreta alteração de cor. O preparo vai ter uma característica diferente se for um dente que tem uma alteração de cor mais pronunciada. Eu não posso fazer o mesmo preparo para um dente que não tem nenhuma alteração de cor ou discreta para um que tem grande alteração de cor, tá bom? Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Outra coisa, esses fatores aqui vão me guiar para quê? Para eu saber a profundidade que eu vou entrar com a minha broca e para eu saber como que vão terminar os meus limites na minha faceta. Quando eu faço uma faceta, eu tenho 3 limites que tem que ser respeitados. Eu tenho aqui o meu limite gengival, aqui eu tenho o meu limite proximal e aqui embaixo eu tenho o meu limite incisal. Então, aonde esse limite vai terminar está diretamente relacionado como está o substrato do meu dente. Ele está um dente com pouca alteração de cor ou nenhuma, vai ser uma forma de limite. Ele está com muita alteração de cor, é um dente que está cinza, que está marrom, vai ter um outro limite, tá bom? Assim também como profundidade. Então, a profundidade, o ideal, gente, é que esse preparo seja raso, que ele fique confinado só no esmalte. Em caso em que o preparo está um pouco, ou o dente está um pouco mais escuro, eu posso avançar um pouco mais. Mas o ideal é que sempre ele seja raso. A profundidade vai fazer o quê? Ela busca criar um espaço, possibilitando uma espessura satisfatória de resina para mascarar a cor escura do dente, mas deixando o dente o mais natural possível e também resistente. Porque se ela ficar muito fininha, eu corro risco dela, com o uso, ter trincas. Então, ela tem que ter uma profundidade ideal que me dê resistência, tanto para o dente, que eu não aprofunde demais e nem fique rasa demais para a restauração não ficar resistente, mas também ela tem que ter um aspecto natural. Se eu fizer essa profundidade tão rasa, em que o dente, às vezes, vai precisar de um opacificador, vai precisar de
depois vir as dentinas opacas e as resinas de esmalte, esse dente talvez vai ficar com aspecto volumoso, vai ficar com excesso de restauração, não vai ficar natural. Então, a profundidade vai me guiar para me dar estética e para me dar resistência, tá? Então, eu tenho que fazer esse desgaste na vestibular de forma que eu evite o quê? O sobrecontorno da restauração. Não quero restaurações volumosas. Restauração parecendo uma couve-flor, não. Eu quero restaurações com contornos ideais, com contornos que me devolvam a anatomia daquele dente, para que seja o mais imperceptível possível que a pessoa tenha uma restauração ali. Eu quero devolver naturalidade para aquele dente. O paciente não quer que ninguém saiba que ele tem uma resina ali, tá bom? Então, a profundidade vai me ajudar, vai me guiar para que eu tenha um resultado satisfatório no final. E para saber o quanto aprofundar, o cirurgião dentista tem que focar nas seguintes situações clínicas. O Baratieri nos alerta sobre isso, sobre a etiologia e dinâmica da alteração de cor, dentes com escurecimento contínuo, que está uniforme, a profundidade tem que ser uma profundidade maior do preparo, e às vezes eu tenho que usar uma técnica de opacificação estratificada. Ou seja, usar primeiro o opacificador para depois começar vindo com as minhas resinas de dentina ou de resina. Já quando é uma espessura variável na superfície, dentes com discreta alteração de cor, eu vou desgastar apenas 0,4 milímetros na cervical e 0,5 no terço médio incisal. E dentes que estão com severa alteração de cor, 0,5 na cervical e 0,7 milímetros no terço médio e na incisal. Então, vocês estão vendo, gente, que são preparos rasos. Nós estamos falando aqui de profundidades de milímetros. Quando eu passo para um dente com uma cor mais severa, aí eu já vou pensar, aumentar, olha aqui, ó, 0,1 milímetro eu aumentei na cervical e no terço médio eu aumentei em incisal 0,2 milímetros. São coisas bem pequenas, tá? Para fazer resina. Os limites. Então, aqui eu falei de profundidade. Agora eu vou falar dos limites. Então, os limites, eles estão relacionados o quê? Com o local em que a margem vai terminar. Até onde o meu preparo vai se estender, aonde que ele termina. Então, eu tenho um limite gengival, que o ideal é o quê? Sempre um preparo aquém do meu suco gengival, fora desse suco, para facilitar o quê? A higienização. Mas às vezes, gente, eu não consigo isso. Porque às vezes é um dente que está muito escuro. Se eu não fizer o meu término subgengival, eu vou ter uma linha, vamos supor, marrom ou amarela, que era o dente, no final do meu término. E vai que é um paciente que tem um sorriso gengival, um sorriso alto. Quando ele sorri, vai ficar aquela linha maior aqui, ó, igual um cordão, igual um colar na região cervical. Vai ficar horrível, fica parecendo uma emenda. Então, às vezes, eu tenho que levar o meu preparo subgengival para mascarar essa cor que é muito escurecido. Geralmente, ele fica subgengival quando eu estou fazendo só porque tinha alteração de forma. O formato não estava legal. Quando é alteração de cor, geralmente eu tenho que levar um pouquinho, eu tenho que estender, eu invadir de 0,1 a 0,2 milímetros para dentro do meu suco. E aí eu vou fazer isso com muito cuidado, para que eu não lesione o meu tecido gengival e nem exponha o meu cemento, tá bom? Então aí, gente, eu vou fazer com muito capricho para proteger isso. E é a hora que a restauração tem que ficar mais bem adaptada e mais bem polida nesse lugar. Porque se ela foi para subgengival e eu deixo uma restauração com excesso, com degrau, ou não tão polida, vai acumular biofilme lá. Vai acumular placa e o paciente não vai conseguir higienizar. Então, se eu fiz ela subgengival, eu vou ter ainda mais capricho na hora de fazer o meu contorno, de trabalhar com espátula, de fazer acabamento usando lâmina de bisturi, de polindo bem essa região para que ela não altere o meu periodonto ali ou que não fique com propensão a acumular biofilme, tá bom? Em todas as situações relatadas acima, tá, o término deve ser sempre enxanfrado. Vocês vão aprender que a própria ponta da broca que eu vou usar já me dá esse término. Só vocês usarem as brocas que nós vamos indicar vocês aqui. Numeração que vocês já têm, que vocês já compraram. Tá joia? Então, dentes, ó.
com leve alteração de cor, eu vou invadir dentro do sulco de 0,1 a 0,2 milímetros. Dentes com maior alteração de cor, no máximo 0,3 milímetros, já é ideal para mascarar essa cor. Aí eu falei de limite gengival. Agora eu tenho um outro limite, eu tenho o meu limite proximal, que até onde eu vou estender ele também vai depender do nível de escurecimento do dente. Então, vocês viram que o que rege o meu preparo é o quê? O nível do escurecimento do dente. Primeiro foi a profundidade que a gente viu e agora os limites. Então, olha só. Se eu tenho um leve escurecimento, eu não preciso invadir muito para dentro da minha proximal. Mas se eu tenho ele médio ou severo, eu tenho que fazer essa invasão aqui, vamos dizer, do espaço proximal, levar minha margem mais para dentro da minha proximal, para que não fique uma linha aqui, ó, quando a pessoa sorri e aparecer entre os dentes e veja esse escurecimento. Então, olha só, o que faz com que divide-se a superfície em duas, que é o espaço entre o ponto de contato e a cervical e o ponto de contato e a borda incisal. Eu não vou, como é que eu falo? Tirar esse ponto de contato não, tá, gente? Eu vou preservar ele, o dente vai continuar tendo ponto de contato. Mas aí eu vou, se ele tá escurecido, eu vou ter que entrar com o meu preparo mais para dentro da proximal, para que eu consiga mascarar com a resina esse escurecimento. Esse contato que eu tenho aqui dos dentes, ó, na incisal, em que encontra a ponta a borda vestibular dos dentes, eu não vou romper ela, só se o escurecimento for muito severo, eu vou manter isso aqui, tá? Porque aqui, ó, eu já tô vindo para quê? Pro meu limite incisal, então às vezes eu não preciso mexer nele. Então eu vou aqui, eu tô indo com a minha broca no meu limite ainda proximal. Então, ou eu vou entrar pouco se o dente está claro, ou eu vou ter que estender ele mais para dentro da proximal se o meu limite, se o meu escurecimento está muito. Mas eu vou preservar, eu ainda não estou falando de limite incisal. Eu vou avaliar agora no próximo passo, tá? Então, eu faço isso tudo sem romper esse contato que tem aqui das cúspides. Então, olha aqui, ó. Limite de margem proximal em dentes sem alteração de cor. Eu não entrei com ele para proximal. Eu fiz ele o mais discreto possível. Agora, o limite de margem proximal em dentes com discreta alteração. Eu dou uma invadida na minha proximal para eu mascarar esse leve escurecimento. E com dentes com severo escurecimento, eu entro mais ainda, eu invado mais ainda a minha proximal. Veja se vocês conseguem ver aqui, ó. Isso aqui foi um erro no planejamento. O dentista que executou, ele não observou que o escurecimento estava na proximal também, ó. Olha como é que o resultado clínico final fica insatisfatório. Você coloca uma faceta clara na cor do dente que era do paciente, dos dentes vizinhos, e quando ele sorri, aparece o escurecimento que estava antes de fazer a faceta, porque ele não observou onde que o limite proximal dele deveria terminar. Aqui ele teria que ter estendido o preparo dele, ó, aqui pela proximal. Isso não é desgastar dente de forma desnecessária. Isso aqui é desgastar dente para eu ter o quê? Um resultado clínico satisfatório, uma estética satisfatória. Quando o paciente procura para fazer um tratamento de faceta, está buscando estética. Aí você faz as suas facetas, tudo bem terminadinha, mas aí lá na proximal, quando o paciente sorri, aparece. Aí a pessoa acha que tem uma sujeira agarrada no dente dele. Então, a gente sempre tem que observar o limite proximal também. Então, limite gengival, limite proximal, e agora vamos partir para o último limite, que é o limite incisal. O que o Baratieri fala? Eu vou envolver o meu limite incisal apenas se o escurecimento for médio ou severo. Se o meu escurecimento ele é nenhum ou é pouquinho, eu posso terminar o meu preparo no nível da incisal. Se ele é médio, eu termino ele em cima da incisal, eu envolvo a incisal.
Mas se ele é severo, às vezes eu tenho que levar ele até uma pequena porção da palatina. Eu vou estender um pouquinho aqui, onde está esse amarelo, a porção palatina, para que o dente fique com aspecto mais natural e que fique com uniformidade da cor que eu vou colocar, tá bom? Então, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, que eu avaliei aonde que eu ia estender o meu preparo, a minha margem proximal, eu vou avaliar de acordo com o escurecimento. Se vai terminar na linha da incisal, ou se vai envolver a incisal, ou se vai ter que estender um pouquinho para a palatina, caso o escurecimento seja mais severo. E aí, gente, tem o protocolo, que é o que vocês vão seguir para fazer as facetas diretas. Sempre lembrando que se for envolver a palatina, eu tenho que demarcar os contatos oclusais antes. Principalmente se um paciente tiver sobre mordida profunda, para quando ele morder, encostar direitinho, não ficar com mordida aberta, não encostar, tá? Se for envolver também a palatina, o bom é que eu faça aquele modelo de silicone que vocês aprenderam na classe 4. Se estava com a forma legal, me facilita reconstruir com resina palatina. Lembrar que a seleção de cor é sempre feita antes do isolamento. Sistema adesivo, o mesmo que vocês aprenderam, tá bom? Então, se envolveu a palatina, eu vou fazer moldagem, vou fazer o meu modelo de silicone. Se envolveu a palatina, eu vou demarcar os contatos oclusais, principalmente se o paciente tem sobremordida. Vou fazer uma profilaxia com pedra pomes e água, vou selecionar minha cor. Vou observar se eu vou precisar de opacificador, se tiver já vou separar. Ah, é um dente muito escuro, vou precisar mascarar o fundo escuro. Se necessário for, faço anestesia. Às vezes a gente faz porque a gente vai usar grampo ou vai colocar o fio na gengiva quando eu vou invadir. Vocês vão ver aqui a foto. Então a gente anestesia para o conforto do paciente, porque eu vou colocar fio retrator na gengiva. Se o meu preparo for subgengival, então a gente faz aquela anestesia local no dente ali mesmo, tá bom? E aí eu vou começar o meu preparo. Como que é esse preparo, professor? Eu vou trabalhar com a minha broca de forma aleatória, desgastando para lá e para cá a vestibular toda, porque eu vou restaurar, vou fazer uma faceta. Não, tudo tem técnica. Primeira coisa que a gente vai delimitar, as margens do meu preparo. A margem gengival, a margem proximal e a margem incisal. Vocês compraram uma broca número 1012 ou 1014. É com ela que a gente vai fazer essa canaleta, fazendo os limites do meu preparo, os limites dessas margens. Então, você vem trabalhando com essa broca esférica, vindo da cervical, faz uma canaleta, depois você faz uma canaleta na proximal e faz uma canaleta na incisal. Olha aqui a da incisal. Incisal, proximal e cervical. Essa canaleta é feita com uma broca esférica, 1012 ou 1014. É uma broca esférica diamantada. Que tanto, professora, que eu vou aprofundar? Metade da ponta ativa da broca. Já é o suficiente já, tá bom? Feito isso, eu vou partir para as canaletas verticais. E aí eu vou trocar de broca. Eu vou deixar de usar essa broca esférica, que eu usei ela apenas para fazer os limites do meu preparo. E eu vou pegar uma broca troncocônica de extremidade arredondada, porque ela já dá o meu término enchanfrado, que é esse término que eu quero. Quais que vocês têm? A 4138, a 3216 ou a 2135? Eu particularmente gosto de trabalhar mais com essa, 4138, mas ela corta muito, tá? Então tem que ter cuidado com ela, mas todas são formatos troncocônicas. Então agora para fazer as canaletas de orientação vertical, eu troquei de broca, eu peguei uma troncocônica e aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma canaleta que parte da minha canaleta cervical em direção vertical até a minha canaleta incisal. Só que eu vou observar uma coisa. O meu dente, ele tem o quê? Inclinações diferentes. Eu tenho uma inclinação no terço cervical, eu tenho uma inclinação no terço médio e uma inclinação no terço incisal.
Então, isso vai me fazer com que eu tenha profundidades diferentes na hora que eu for fazer essa canaleta. Então, eu não vou trabalhar com a minha broca no sentido único. E essas fotos aqui, ó, mostram muito bem para vocês. Vocês vão inclinar ela, apoiando na cervical para fazer a canaleta no terço cervical. Depois, vocês inclinam ela mais reta para fazer o terço médio. E depois, vocês levam ela em direção à incisal para fazer o terço incisal. Então, eu não vou vir fazendo essa canaleta com a minha broca reta. Eu vou trabalhar com ela, que a gente fala em 3 tempos: cervical, médio e para incisal. Tá joia? Então, aí ficou pronto, ó. Uma canaleta no centro, depois a gente faz uma em direção à distal e depois uma em direção à mesial. Então, vejam aqui, ó. O dente ainda não está com o preparo pronto, eu estou começando a fazer o meu preparo. Eu comecei fazendo as canaletas dos meus limites, depois eu fiz as minhas canaletas verticais. E agora, para terminar, o que eu vou fazer? Eu vou uni-las. Que tanto que eu aprofundei da minha broca aqui? Metade da broca. Geralmente é suficiente. Se tiver muito escuro, eu posso aprofundar um pouquinho mais. E aí eu venho com qual broca unindo? Esqueça a broca esférica. Agora eu trabalho o tempo todo com essa broca troncocônica. A broca esférica eu só usei para fazer a canaleta dos limites. Continuo com a broca que eu fiz as canaletas verticais, tá bom? Então, eu venho com essa broca, ó, e vou unindo. Vocês, quando começam, geralmente até ter habilidade, gostam de unir primeiro um lado, vamos supor, do mesial até o centro, e depois faz do centro para distal. Vocês já não gostam de unir tudo, não. Vocês acham que é mais fácil para ter uma visão. É igual tá aqui, ó. Fez do terço médio até aqui a distal, e depois fez o outro lado. Então, olha só, você visualiza bem, aqui ainda tá alto e aqui já tá com desgaste. É nessa hora aqui que você vai observar. O meu limite proximal vai terminar aqui, ó, no ponto de contato, eu vou invadir, eu vou estender ele um pouco para proximal, porque o dente está escurecido. Se estiver escurecido, você vai estender, igual aqui, ó. Aqui estendeu, ó. Tá vendo a diferença aqui, ó? Aqui ele tá só convexozinho. Aqui veio, estendeu para quando a pessoa sorrir não aparecer o escurecimento aqui. Beleza, gente? Então, feito isso, unindo, você vai preservar, lembrar de preservar o máximo possível o ponto de contato. Ele só será envolvido se a estética estiver muito comprometida, tá bom? Se não tiver, nós vamos estender apenas nos locais visíveis aqui. Uniu, olha aqui. Ah, esse slide é ótimo. Ó. Esse é quando eu vou estender o meu preparo subgengival. Então, eu vou pôr um fio afastador. Vocês vão aprender isso em clínica. Em manequim não dá para fazer. O professor de clínica sabe que não tem como fazer em manequim. O dia que você precisar fazer isso, ele vai sentar na cadeira e vai fazer junto com você. Aí você vai anestesiar essa papila toda aqui em volta, para o paciente não sentir dor, tá bom? E aí, ó, você vai trabalhar com essa broca, aprofundando de 0,2 a 0,3 milímetros para dentro do sulco. Existe, gente, esse instrumentalzinho aqui, ó, que ele é um protetor da gengiva. Ó. Eu aqui em Dental em Valadares, eu nunca vi dele, eu já vi dele em congresso, ó, que você adapta ele aqui, ele parece um rastelzinho de limpar jardim. Aí você vem, ó, e adapta ele aqui, ó, protegendo a gengiva para a broca não cortar, para você não dilacerar. Porque quando você usa só o fio, você tem que ir com muito cuidado para não dilacerar. Aí existe esse aparelhinho aqui, ó. Olha a pontinha dele aqui, parece um rastelzinho. Que você adapta na borda para você trabalhar tranquilo. O término bem feitinho, ó. Sem irregularidades, lisinho. E aí, feito isso, feito o preparo. Ah, tem um detalhe aqui que eu esqueci. Quando você termina o seu preparo, que você uniu tudo, você vai fazer um acabamento nele. Você vai deixar esse preparo lisinho. Vocês compraram essas brocas ó, com diamante com granulação bem fina. Você não vai fazer isso com essa broca diamantada troncocônica do preparo, não.
Você vai pegar uma broca com granulação bem fininha e vai passar por sobre todo o preparo da faceta, para que ela fique bem lisa, bem uniforme. São brocas de granulação fina ou extra fina ou brocas multilaminadas. A gente vai fazer isso para dar um acabamento, para dar uma lisura, para ficar uma qualidade melhor na minha restauração final. Aí a hora que você vai escolher a cor, você vai usar a técnica da bolinha, ou você usou a técnica da escala. Quem quiser fazer mock-up, com o paciente quiser pagar para isso, aí é a hora de fazer, ele vai para casa. Mas geralmente a gente olha a cor lá na hora. Você vai ver se vai precisar de mascaramento, de fundo escuro. E aí você desenha lá na ficha do paciente o mapa cromático, porque se ela quebrar, quando ele voltar, você não precisa lembrar e fazer a escolha de cor tudo de novo, tá? É bom você fazer com facetas, é bom você não esquecer de fazer o mapa cromático. Então, já escolhi da cor, aí agora você pode fazer o seu isolamento. Se você optou pelo relativo, gente, lembra, com relativo, para fazer resina, ele tem que ser um relativo muito bem feito. Então, a gente vai usar fio retrator para evitar que saia líquidos do suco e a gente vai usar o Expandex, tá? Se a gente for fazer absoluto, geralmente tem que ser feito com o grampo retrator, porque o meu preparo está subgengival. Então, nós vamos usar aqueles grampos retratores que são próprios para isso. Vai fazer o seu sistema adesivo normal, igual faz para qualquer restauração, lembrando de proteger os dentes adjacentes com a veda rosca, ou se você não tiver com a tira de poliéster, para não atingir com ácido eles. Se você envolver o ângulo incisal, nesse momento você pode usar a técnica da moldeira, que lá atrás, ó, você já sabia. Antes de fazer o preparo, era o ponto 1, você fez esse molde, né? Então, se você sabia que ia envolver a palatina, você já fez um molde lá atrás, porque agora, depois que você fez o preparo, não adianta mais não. Então, aí, se você optou por isso, é a hora de você pegar a sua moldeira e adaptar para reconstruir a palatina. Se não, vamos fazer a cobertura da face vestibular. Aí que vem a hora do truquezinho que eu falei para vocês que o Hirata ensina quando eu tenho um substrato muito escuro e eu quero mascarar ele. Ele nos ensina a não passar o opacificador de forma normal, porque eu tenho a chance de dar um efeito artificial maior. Ele criou esse nome aqui, ó, vaca malhada. Eu não sei se daí, mas no livro de vocês, na apostila de vocês, tem essa foto, tá? Eu não sei se aqui eu consigo mostrar bem para vocês. O que ele faz? Ele coloca, ó, porções espaçadas. Ele não é uniforme, é como se fosse bolinhas de opacificador. Porque aí depois sobre, ele cobre com a dentina opaca. E aí ele dá um mascaramento, não fica tão artificial. Então, toda vez que você tiver que usar opacificador, você vai lembrar dessa técnica da vaca malhada do Hirata e vai usar ela. Você não vai pôr de forma uniforme, você vai colocar ele em pequenas porções, criando como se fosse uma vaquinha malhada. Aí depois você vai aplicar a dentina opaca por cima, aí sim cobrindo tudo de forma homogênea. Ele garante, com a experiência que ele tem em clínica, que toda vez que ele fez assim, o aspecto final da restauração ficou melhor, ficou mais estético. E aí, gente, feito isso, você vai colocando os incrementos de resina e trabalhando com suas espátulas, com seus pincéis, com o maior capricho possível. Se tem halo opaco para fazer, se é um paciente jovem, vamos fazer o halo opaco aqui na incisal, com uma resina de dentina. Translucidez, isso tudo é a hora de trabalhar até chegar na última fase, que é a fase do esmalte, que é a dentina, que é a resina de esmalte. Então, esse protocolo aqui, ó, do Hirata, é simples, tem ele na apostila também. É um protocolo para dentes com escurecimento suave e com dentes com escurecimento severo. O que ele muda? Ele muda uma camada de corante opacificador. E é esse corante aqui, ó, que você vai colocar nessa técnica da vaca malhada. Você não vai pôr ele uniforme. Partiu daqui, ó, você vai seguir o protocolo normal de um dente sem escurecimento.
uma camada de resina de dentina, vai fazer halo branco opaco se precisar, vai fazer efeito se tiver efeito de tom azul na incisal e termina sempre cobrindo com uma resina de esmalte, que isso aí vocês não têm dúvida. Então, a única coisa que vai mudar no protocolo do Irata é se o escurecimento é severo, nós vamos usar primeiro a primeira camada do corante opacificador. A partir daí, dentina, resina de dentina, até chegar na resina de esmalte. Acabamento, ajuste oclusal e polimento. É o mesmo para qualquer restauração. É o protocolo normal de restauração classe 4, classe 3 de restaurações anteriores. Lembrando que o primeiro dia, no momento, eu só vou fazer aquele acabamento grosseiro, se ficou com algum excesso. Se eu não conseguir trabalhar bem com as minhas pátulas, com meus pincéis, e eu vi que ficou algum excesso. Se não, eu vou deixar para fazer tudo com 24, 48 horas depois. Tá bom? Por causa da expansão volumétrica. Esse caso aqui, ó, é um caso, gente, típico que hoje a gente bate o olho nele. O que a gente pensa? Um laminado cerâmico. É a primeira opção que você tem. Mas você pensa bem, como que essa pessoa, o sonho dela era tirar esse ouro aqui, ó, da boca dela, porque quando ela fez, era a única forma que tinha para salvar esses dentes e esse escurecimento. Como que essa pessoa deve ter vergonha de rir? E se essa pessoa, você atendeu ela lá no posto de saúde? Ela não tem condições nenhuma de fazer particular. Então, esse resultado aqui, a gente mostra que foi o resultado, ó, que tem ele aqui, ó, no início da aula, que você consegue um resultado satisfatório, sim, se você trabalhar só com resina. Olha aqui, ó, o antes e o depois. Uma pessoa dessa, a gente volta a sorrir. E foi feito só com resina. Claro que o ideal, mais para frente, se ela tiver condições, é fazer um laminado cerâmico, não vai ter que ficar sempre trocando, escurecendo. Mas isso aqui, ó, você levantou a autoestima da pessoa, você voltou ela para a vida social dela que ela não tinha porque ela tinha vergonha. Só ria com a mão sobre a boca, só conversava sem abrir muitos lábios porque tinha vergonha. Então vamos acompanhar esse caso aqui, que foi gentilmente cedido pela professora Graça, é um caso lindo dela, que tem que ter muita habilidade manual para fazer? Tem, senão não fica legal. Tem que escolher bem a cor? Tem. Olha como é que essa pessoa tinha os dentes com as cores bonitas, gente. E só esses dois escurecidos. Então, foi removido o ouro, que eram as classes 3, né? Foi feito o preparo. Aqui, ó, os limites, ó. Esse slide aqui, ó, é porque ela tentou fazer um clareamento antes, para amenizar, para ficar melhor o substrato, um pouco mais claro. Tá bom? Então, isso aqui é um clareamento que ela tentou fazer primeiro, ó. Conseguiu clarear um pouco, não ia conseguir tudo nunca, claro. E aí partiu para o preparo. Preparo feito, ó. Ataque ácido, protocolo de sistema adesivo. E aí, olha o acabamento feito com a lâmina de bisturi. Aqui nessa região cervical, ele é perfeito. Olha aqui um pretinho aqui, vocês estão vendo? Dá para ver aí, ó. Isso aqui é o quê? Olha ele aqui, aqui tá mais nítido, ó. Esse aqui é o fio afastador que ela usou. Olha como que foi bem preservado, olha. A papila, a gengiva em volta. Esse aqui fez o acabamento com lâmina de bisturi para não ficar excesso nenhum, que o preparo teve que se estender um pouco sem subgengival, porque o escurecimento era grande. E olha o resultado final, depois delas polidas. Gente, bonito demais. A gente tem sim que ter. Sempre eu falo o seguinte: a gente tem que ter a opção para dar ao paciente escolher. Aí ele vai escolher aquilo que é o melhor para ele, ou às vezes é o que ele pode para o bolso dele, tá bom? Então, resinas, mesmo que estamos vivendo um mundo, sim, em que as lentes de contato estão aí até usadas, às vezes, de formas indiscriminadas. Aquela atriz, Larissa Manoela, gente, a minha menina de 7 anos, viu ela dando uma entrevista na televisão, ela falou, mamãe, o que ficou de estranho na boca dela depois que ela tirou o aparelho?
Uma menina linda daquela colocou facetas laminadas. Às vezes, gente, a pessoa acha que tá ajudando, tá piorando. Fica estranho, fica muito artificial. Fica parecendo que um monte de chiclete de caixinha Mentex que você colocou. Então, aqui, ó, você consegue devolver forma, naturalidade para uma pessoa que estava com uma estética muito comprometida. Então, a gente tem que acreditar assim nas resinas, só que isso aqui depende de treino e habilidade manual, tá bom? Para finalizar, olha aqui que legal, olha. É muito bonito, gente. É outra pessoa, você não fala que é a mesma, não. Ah, esse aqui é um outro casinho que tenho. Esse aqui já é menos severo. Mesma coisa, olha como é que tá bem definidinho aqui, ó. Olha que legal esse slide para vocês verem. Fez o limite cervical aqui, ó. Limite gengival. Mas ela viu que o escurecimento não era tão pequeno. Não ia ficar horroroso se deixasse isso aqui, ó. A pessoa não ia sorrir, ia ver a resina clara aqui e o limite, então ela resolveu, envolveu. Levou até lá subgengival, olha. Porque se ela deixasse isso aqui, ó, a pessoa ia sorrir e ia aparecer um halo amarelado. Não ia ficar bonito. Preparo feito, ataque ácido, sistema adesivo, e aí ficou pronto. Trabalhou com espátulas, trabalhou com pincel, sem pressa. A resina só endurece a hora que você quer. Adapta ela bem nas margens, ó, para você não ver degrau, não ver falha. E pronto. Esse slide que eu deixei para o final, que essa é uma técnica que o Baratieri ensina, que é a técnica da matriz acrílica, que dá para ser feito quando o paciente só chegou para fazer a faceta porque a cor não estava legal. A forma estava perfeita, o tamanho estava perfeito. Então ele ensina essa técnica em que você faz essa moldeirinha, ó, de matriz acrílica, de resina acrílica, quando o dente está perfeito. Você só vai fazer porque a cor, ó, ele estava levemente escurecido. Então, como que você faz? Você passa a vaselina no dente e você vai usar uma resina acrílica que vem o pó e líquido, que vocês vão usar e conhecer ela muito no laboratório de prótese. A gente não usa ela na dentística, lá no nosso laboratório, não. Mas no laboratório de prótese, vocês vão usá-la incansáveis vezes. Então, você tem que vaselinar o dente, porque se você colar ela sobre o dente, só vai sair com broca, ela vai grudar. Então, o primeiro passo é não esquecer de passar bastante vaselina. E aí ele faz essa moldeira, ela se estende um pouco para os dentes proximais, para que você faça o contorno direitinho. Ele deixa um halozinho aqui, ó. Ele deixa tipo um rabinho, um cabozinho, para que você possa tirar, pegar. E aí, depois que ele faz o preparo, na hora de colocar a resina, ele vai e coloca uma bolinha, ó, e adapta ela ali, porque ele já tinha a forma ideal. Ele escolheu a cor, sempre esse cabinho aqui tem que ficar, tá? Fotopolimeriza e aí fica pronta. Então, isso aqui é uma moldeira para facilitar. Igual a gente faz aquela moldeira para fazer a palatina, essa moldeira é para fazer a vestibular. Gosta muito disso aqui, gente, quem não tem habilidade manual para trabalhar com resina. Mas tem que ter certeza que o paciente está satisfeito com o tamanho e com o formato do dente. Que você também vai avaliar isso e ver que, olha só, esse dente estava muito bonitinho o formato, ele só estava escurecido. Tá joia? Aí você pode usar essa técnica da matriz acrílica. Tem ela no nosso manual, passo a passo, ensinando vocês. Tá joia? Então é isso aí, gente. Então a gente acabou de ver facetas diretas feitas com resina. A gente vai fazer isso no laboratório, tá bom? Fiquem tranquilos. Nós vamos fazer os preparos, vocês vão fazer as facetas com resina. A gente vai fazer tanto o preparo quanto a restauração. Então, a gente fica por aqui hoje. Que Deus abençoe vocês. Continuem tendo uma semana tranquila, guardados e protegidos por Deus, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama, não fique com vergonha, tá? Teve uma dúvida nessa aula, anota aí enquanto assistindo a aula e me manda um zap ou uma mensagem, que eu tô às ordens para tirar qualquer dúvida. Um beijo, tô com saudade.
Deus abençoe muito vocês.